Bem-vindo ao domínio público. Há cada vez mais portugueses em situação de desespero. Só nos primeiros 4 meses deste ano, a DECO recebeu mais de 10.600 pedidos de ajuda de famílias endividadas. As falências de pessoas triplicaram em 4 anos e crescem a um ritmo mais elevado do que as insolvências de empresas. O aumento do desemprego e a crise que o país atravessa obrigam ao apertar do cinto, mas muitas vezes, quando se pede ajuda, os portugueses já estão em incumprimento. Todos os dias há 25 casas que são entregues aos bancos. Hoje falamos das falências dos portugueses. São meus convidados Ana Passos, coordenadora do Gabinete de Endividamento da DECO, Dinis Fraga, vice-presidente da Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária de Portugal, Marta Oliveira Rocha, advogada de Direito Bancário, e Alzira Barbosa. Ela entrou em insolvência pessoal há um ano e vai contar-nos a sua história. Para já, vamos ver uma reportagem da jornalista Eduarda Pires. Tenho que mentir aos meus filhos, porque eu não tenho coragem de dizer aos meus filhos que o pai e a mãe enteraram isso porque eles nem sabem o que isso é. Omitir aos amigos, à família, tudo isso porque insolvência, para mim, é uma vergonha. Não é? Eu, no auge da minha vida, não é? Acabei, infelizmente, por antecipar quase o fim dos melhores dias que eu podia viver no futuro. Não dão a cara à televisão e, se pudessem, escondiam-se dos próprios filhos. Têm vergonha porque, de repente, tornaram-se pobres. Os novos pobres, como lhes chamam. Dizem que quem os trouxe foi a crise, mas essa a quem sempre apontamos o dedo não foi a única culpada. É verdade que eu também cheguei aqui a esta situação, infelizmente, com alguma responsabilidade, que eu devia ter prevenido mais o futuro. Vivi mais o presente, sem me preocupar muito com o futuro. Mas também é verdade que eu depois não fugi aos meus compromissos e a proposta que eu faço é perfeitamente justa e aceitável. Eu não estou a dizer, se eu te devo 10 só te pago 5. Não, eu devo 10, pago-te 15, só que em vez de pagar em 5 anos, pago em 10. Iguais a esta, há milhares de histórias por todo o país. Incrivelmente, são mais agora as famílias que entraram com pedidos de insolvência nos tribunais do que as empresas. Os dados do Ministério da Justiça são assustadores. Mostram-nos que nos últimos 3 meses do ano passado, cerca de 20 falências particulares por dia chegavam aos tribunais. Comparado com números de anos anteriores, conclui-se que de 2007 a 2011, ou seja, no espaço de 4 anos, as falências de pessoas singulares triplicaram. Passaram de 17% para 60% e atingiram quase os 4.700 casos. Aumentam os encargos, aumentam as dívidas, aumentam os preços, os créditos sobre créditos, o custo de vida e, pelo correio, chovem contas e mais contas. O limite chega e à DECO chegam também cada vez mais pedidos de ajuda. Nos primeiros 3 meses deste ano já chegaram mais 4.000 pedidos de ajuda do que no ano passado. O número já ultrapassa os 10.600 pedidos em comparação com os 6.800 de 2011. A solução para evitar a corda no pescoço passa por prevenir o futuro. Os números das falências dos portugueses num trabalho da jornalista Eduarda Pires. Alzira Barbosa, comece por si. Como é que entrou em incumprimento? Comecei, infelizmente, porque na altura tínhamos trabalho e houve uma altura em que o meu marido teve que ser operado à coluna e ficou sem trabalho e eu tive que olhar por uma avó também que já era de idade, com bastante idade. E foi ela que me criou toda a vida e, portanto, eu sentia-me na obrigação de cuidar dela até o final da vida. E desempreguei-me nessa altura. Iniciativa própria? Iniciativa própria.
Pronto, entretanto as contas começaram a acumular, eu entretanto tinha ainda o rendimento dela, pronto, a reforma, no fundo era a reforma dela e basicamente depois dele melhorar, do meu marido melhorar, portanto ia fazendo uns pescados e era daí que vivíamos. Mas vivíamos com que valor mensal? Com que valor? Sensivelmente com 500 euros. Uma família composta pela Alzira, o marido, A avó e o filho. e um filho. E um filho, exatamente. 500 euros 500 todos os euros meses. todos os meses. Que provinha então da reforma da sua Da avó reforma da minha avó, que era a ajuda que tínhamos maior na altura, e dos pescados. e dos pescados que ele pudesse fazer, porque pronto, depois teve a recuperação de ser operada à coluna e não podia fazer muitos esforços, mas ia fazendo uns pescadozinhos leves e foi a partir daí que as coisas começaram a descambar. Porque entretanto a minha avó faleceu, deixei de ter esse rendimento, eu continuei desempregada, meu marido também, quando lhe aparecia, fazia pescados, quando não aparecia não tínhamos. E fomos tentando colmatar, pronto, as falhas que nós tínhamos perante o banco, não é? Nós Que encargos é que tinha? Como? Que encargos financeiros? Que contas é que Encargos. tinha que pagar mensalmente? Era basicamente ao banco, a alimentação, a água, a luz. Tinha que pagar ao banco um crédito? Um crédito, exatamente. Tinha apenas um crédito? Sim, sim. Um crédito sobre Bancário. habitação? Sobre a habitação, exatamente. E que valor é que atingia Era as suas despesas? 375 euros para o banco, mais 45 euros de condomínio. Tinha que pagar água? Água, luz, Gás? alimentação, gás, exatamente. Foi muito O complicado. que é que sobrava dos 500 euros? Pois, infelizmente não sobrava nada. Passaram fome alguma vez? Já, infelizmente, eu não queria focar muito esse assunto, mas infelizmente chegámos a passar fome. Durante muito tempo? Não, porque depois, pronto, eu tive que comunicar com certas pessoas, amigas, tive muitas pessoas amigas que me ajudaram a nível da alimentação. E ainda hoje tenho. São esses amigos que E ajudam? desde já agradeço a todas as pessoas que me têm ajudado, porque se não fossem elas, nós se calhar não conseguíamos mesmo sobreviver neste momento. Foram esses amigos então que a ajudaram a alimentar-se, a Alzira e a família, mas pediu ajuda a mais alguém? Não, pronto, dirigi-me à GAIURB porque, entretanto, falaram-me no processo de insolvência que eu desconhecia. Quem é que lhe falou? Foi uma amiga. Pronto, eu desconhecia esse processo, que havia processo, conhecia através de processos de insolvência de empresas, agora de famílias desconhecia. E ela falou-me e eu, entretanto, fui à Segurança Social e tratei então de arranjar um advogado a nível de Segurança Social e, portanto, entrou a documentação e foi-nos decretada então a insolvência. E está insolvente há um ano. Estou insolvente há um ano, sim. E como é que vai pagando as contas atualmente? Pois, através de pescados também, que o meu marido faz. Ainda não trabalha? Ainda não trabalha. Nem ele, nem eu. Está desempregada há quanto tempo? Estamos desempregados há cerca de 5 anos, 5, 6 anos. E quais são os rendimentos que tem atualmente? Os rendimentos que temos, pronto, é ajudas de muita gente. Pronto, alguma A reforma da família. avó já não tem. Minha avó já faleceu há 3 anos. Era ela praticamente o suporte, com 89 anos, era ela o suporte. Pronto, estamos insolventes há um ano, como digo, e pronto. Agora, entretanto, entrou em tribunal, portanto, também propostas para venda da nossa casa, porque nós entramos em incumprimento Deixou com o de pagar ao banco, banco? deixamos de pagar ao banco. Não tínhamos mesmo possibilidades. Há um ano? Há um ano. Não era isso que nós queríamos, nós estávamos sempre a tentar negociar, mas pronto, havia muitas pressões, mas falhávamos um mês, mas tentávamos colmatar, porque não era esse o nosso... Nós não queríamos ficar em débito com o banco, não era esse o nosso interesse, antes pelo contrário. A nossa preocupação maior era o teto.
Vamos já falar então dessa questão, mas entretanto, Ana Passos, o número de pedidos de ajuda aumentou 55% nos primeiros 4 meses deste ano, comparativamente ao ano anterior. Vocês conseguem dar resposta a todos estes pedidos? Boa noite, antes de mais, muito obrigada pelo convite. Vamos tentando, dentro dos recursos que temos. De facto, são inúmeros os casos que chegam até nós de pessoas aflitas, não só pessoas que pretendem insolvência, mas famílias e pessoas singulares que procuram aconselhamento em caso de sobreendividamento. São cada vez em maior número, de facto. E muitos casos não conseguimos atender porque ou já não há rendimentos, já não é possível uma renegociação, ou são casos mesmo de insuficiência económica, onde praticamente não há rendimento, a família não tem rendimento nenhum, ou vivem com rendimento social de inserção. Portanto, aí não conseguimos atuar, daí a diferença entre os processos abertos e o número de pedidos que temos de ajuda. A insolvência, obviamente, que é o fim de linha, digamos que é o último recurso, e só deverá ser utilizada quando outras hipóteses, nomeadamente a renegociação dos créditos, falharam. Não sei é isso que vocês fazem logo à partida, tentar fazemos. renegociar os créditos que as pessoas vão adquirindo ao longo da vida. Nós fazemos uma negociação extrajudicial antes que a situação esteja em tribunal. Portanto, fazemos uma negociação extrajudicial com os credores, procuramos com a família perceber qual é a situação, ajudá-la na gestão do orçamento familiar e procuramos depois, através da negociação com as entidades credoras, adequar as prestações de crédito ao rendimento que a família tem. Portanto, através de uma reestruturação de crédito, de uma renegociação. No caso de um crédito à habitação, por exemplo, procuramos, por exemplo, alongar o período de amortização do empréstimo, de forma a que baixe a prestação, ou, por exemplo, há outras vias, por exemplo, uma carência de capital, só pagar juros durante um determinado período, normalmente 1 a 7 anos. Portanto, a insolvência deverá ser a última coisa a encarar, porque quando há um empréstimo, o credor, obviamente, que quer receber, porque emprestou dinheiro também quer receber o juro. E a pessoa, se está de boa fé e quer cumprir, obviamente também é esse o objetivo. Portanto, há que tentar aqui uma conciliação das partes no sentido de encontrar uma solução, e é possível, são possíveis várias soluções. Neste caso também poderia ser possível, no crédito à habitação, transformar o crédito à habitação num arrendamento, em que a pessoa passava durante um determinado período a pagar uma renda e pode ou alongar o prazo e, portanto, baixar a prestação de forma a que a pessoa possa cumprir. A insolvência, quando não há outra hipótese, a insolvência será a solução. Mas o sucesso destes pedidos de ajuda e das soluções que vocês apresentam tem muitas vezes a ver também com a rapidez com que as pessoas procuram esta ajuda. Há dados que apontam que 90% dos portugueses, quando pedem ajuda, já estão em incumprimento. É verdade? Esse é o problema. É que muitas vezes, muitas das famílias que nos pedem ajuda já têm meses de incumprimento. E aí é muito mais difícil depois a negociação. É importante que tão cedo quanto possível peçam ajuda, quando vislumbram que a situação se vai complicar. E normalmente são os três Ds, nós costumamos dizer os 3 Ds, as 3 principais causas de sobreendividamento: desemprego, divórcio e doença. Aqui no Norte, e basicamente também no resto do país, mas no Norte com maior incidência, são as situações de desemprego ou de salários em atraso ou de pequenos empresários que, entretanto, tiveram que encerrar a empresa. Temos vários casos, portanto, mas o desemprego está à frente das causas próximas da situação de sobreendividamento. E o que é que normalmente a família faz? Depois já está sobreendividado o núcleo central da família, mas depois já são os pais a quem recorrem para pedir ajuda. Depois, muitas vezes, a casa normalmente é a última coisa a deixar de ser paga. Usam muitas vezes cartões de crédito para ir pagando a prestação da casa e o endividamento vai crescendo, vai-se entrando numa espiral de incumprimento, numa bola de neve que depois é muito mais difícil de negociar. Dinis Fraga, só no primeiro trimestre deste ano, em média, por dia, 300 famílias não conseguiram pagar os seus empréstimos. Tem estes dados consigo também? Temos.
Muito boa noite também, muito obrigado. Isto é um flagelo nacional, aquilo que nós estamos a assistir e aquilo que acabamos de ouvir neste momento, portanto, neste programa. Isto é o resultado de tanto, porventura, erro cometido ao longo de tantos anos, que a nossa economia resultou no estado em que atualmente nós nos encontramos. Portanto, é um pouco isto. Temos o setor imobiliário e temos tantos outros setores, tomáramos nós que o único problema no país fosse o setor imobiliário. Naturalmente, como acabou de ser dito agora, normalmente a informação que nós realmente temos é que a maioria dos portugueses, a última coisa que deixam de pagar normalmente é sempre a casa. Pode haver empréstimos para outros bens, para equipamentos, para automóveis, etc. A verdade é que a casa normalmente é sempre a última coisa que se deixa de pagar. Agora é assim, temos é que encontrar soluções. E, na nossa opinião, é que essas soluções, porventura, já poderiam ter sido tomadas há algum tempo. Falou-se, felizmente, recentemente, portanto, estamos a falar provavelmente há pouco mais de uma semana, se tanto, em que começaram a surgir notícias de entidades que começaram a perceber definitivamente que é possível criar condições ou prolongar créditos, alongando-os, baixar prestações ou pelo menos que fosse encontrada, portanto, uma situação, ainda que uma carência da prestação propriamente dita e que passasse só a pagamento de juros, que houvessem outras soluções, ou então há muita habitação que poderia passar para fundos de investimento e simplesmente entrava no mercado de arrendamento, que seria outra solução. Portanto, mas infelizmente é isto que tem acontecido. Mas o que falhou, no fundo, foram as políticas que foram criadas ao longo dos tempos, ou seja, o incentivo à compra de casa, em vez de se incentivar o arrendamento, por exemplo? Eu julgo que a nossa sociedade, como todas as outras, tem estado a passar e continua a passar por um processo de uma evolução natural. Quero com isto dizer o quê? Não é uma questão de estar a favor ou contra a solução da compra e venda ou do arrendamento. Não é normal que a grande maioria das sociedades tenha um percentual interessante de compra e venda, mas também tem uma expressão significativa de arrendamento. Nós passamos por um período, portanto, se nós recordarmos, portanto, o pós-25 de Abril, que ainda há tão pouco tempo foi comemorado. Portanto, os anos 80, nós estávamos a passar simplesmente uma década, portanto, e esta evolução toda da correria à compra e venda, da construção, portanto, sem grande cuidado, quer em termos da construção propriamente dita, e não só em termos urbanísticos, em termos de construção de qualidade, em termos de preço, em termos das próprias famílias de endividamento, houve uma evolução, uma cultura, portanto, de compra. O português tem demonstrado, aliás, é o país que tem mais habitação própria, portanto, em Portugal é aquilo que existe. Tem que haver um retorno disto, portanto, tem que haver agora uma evolução para uma área, portanto, que tem a ver com o arrendamento. Pena é que seja de uma forma forçada. Agora é assim, o porquê? Temos que recuar no tempo e também temos que nos perguntar, quando referi há bocadinho a política, tem a ver com o seguinte: porque é que não foram criadas condições de arrendamento para que houvesse investidores, gente que antigamente, no tempo dos nossos pais ou dos nossos avós, em que a segurança social não era o que é hoje e hoje já é questionável, porque é que esses pequenos aforros, portanto, se traduziam normalmente no investimento de comprar uma casa, um apartamento, para quê? Para assegurar o seu futuro, a sua velhice, que era, com esse arrendamento, poderem permitir ter rendimentos futuros. Ora bom, era uma segurança. Tudo isso caiu por terra quando nós temos uma lei de arrendamento, de um congelamento em que tem décadas. E isto traduz-se, agora dava para falar muito sobre essa área. Sim, nomeadamente já era a reabilitação urbana, em que temos tudo degradado. Mas repare, porque é que temos também falta de habitação, nomeadamente de arrendamento? Porque há muito mais procura do que há oferta. Há aqui um conjunto de fatores, não sei se a seguir se poderão falar neles ou não, em que refletem as más políticas, porque eu julgo que devemos ser um pouco cuidadosos
com o seguinte: eu julgo que nós não devemos atribuir às famílias toda a responsabilidade do endividamento, como também, na minha opinião, acho que não se devem atribuir às empresas ou aos bancos toda a responsabilidade da venda de dinheiro. Há aqui uma responsabilidade repartida. Eu acho que todos nós acabamos por passar um período em que provavelmente todos contribuímos um pouco para alguns excessos. Infelizmente e provavelmente não há políticas cuidadosas, tal como se faz na aquisição de compra de uma habitação, é obrigatório fazer um seguro, mas nem sempre foi obrigatório. E mesmo no tempo que era obrigatório, havia muitas vezes para se conseguir uma prestação mais baixa e, infelizmente, havia entidades que faziam, portanto, sem seguro de vida. Estas situações de desemprego e outras de saúde ligadas a esse tipo de seguros que são perfeitamente possíveis, ou pelo menos deviam sê-lo, é pena que encontremos este tipo de situações. Muito bem. Marta Oliveira Rocha, quando é que uma pessoa se deve declarar insolvente? Ora bem, uma pessoa ou uma empresa, neste caso estamos mais a falar da insolvência de particulares, não é de famílias, que é o tema do programa e que se calhar o que mais preocupa, nomeadamente aqui a Dona Alzira. Uma pessoa ou uma família está em situação de insolvência quando se encontra, de facto, impossibilitada de cumprir as obrigações. No fundo, quando o rendimento que aquela família recebe, não é? Uma pessoa só ou um casal, quando os rendimentos que recebem do emprego ou fruto de uma outra fonte qualquer, não são suficientes, são manifestamente insuficientes para cumprir as obrigações mensais. Pronto, aí está, não estamos a falar sequer de uma situação de insolvência iminente, mas de uma declarada situação de insolvência. Portanto, não há possibilidade, não há dinheiro para no fim do mês cumprir as obrigações que estão adstritas, não é? Nomeadamente, e aqui salta à vista, não é, digamos assim, o caso do crédito à habitação, não é? A prestação a pagar ao banco do crédito à habitação é normalmente nas famílias talvez a prestação de valor mais elevado e que corresponde também à proteção de um bem essencial que é a casa da habitação, não é, que se pretende preservar e pronto, quando deixa de se poder cumprir a prestação com o banco, não é, relativa ao crédito à habitação, é muito complicado, a situação fica muito complicada e as pessoas têm recorrido agora ao processo de insolvência e já agora penso eu, não só porque estamos de facto numa situação complicadíssima em termos nacionais e as famílias estão com imensas dificuldades financeiras, com um óbvio sobreendividamento, cujas responsabilidades eu acho que se calhar já não vale a pena aqui estar a averiguar, mas de facto a situação é esta, chegamos aqui já agora. Mas há vantagens palpáveis para quem apresenta um processo de insolvência? Era isso que eu ia dizer, além do sobreendividamento e que as pessoas chegaram, portanto, a situação de insolvência é iminente, portanto, terá mesmo que ser declarada, pode ser requerida pelos próprios, como tem sido, mas pode também ser requerida por um qualquer credor. Há uma vantagem associada, que é uma novidade da última alteração à lei, o último Código de Insolvências, que é o chamado benefício da exoneração do passivo restante. O que é que isto quer dizer? Que os particulares que se encontram em situação de insolvência e que se cumprirem determinados requisitos legais, nomeadamente a apresentação em tempo e um cumprimento de uma série de deveres que têm a ver com boa fé, digamos assim, e bom comportamento durante o processo, têm a possibilidade de, após a liquidação do património que tiverem, não é? Que normalmente é a casa, que eu penso que é o caso da Alzira, pronto, vendem-se os bens que têm, o produto da venda dos bens é dividido pelos credores, não é? Portanto, o processo é encerrado, fim da liquidação dos bens, quando já não houver mais bens para serem vendidos. Depois decorre um período que se chama período de cessão de 5 anos, em que o rendimento disponível do agregado familiar, neste caso, se houver, é, digamos, entregue normalmente ao administrador de insolvência, para ser entregue aos credores, fim desse período de 5 anos. Fim desse período, e se esse tal bom comportamento, digamos assim, se as regras forem respeitadas, é concedido aos particulares a chamada exoneração do passivo restante, que quer dizer que as pessoas ficam livres das dívidas que, passados esses 5 anos, não terem sido pagas. Ou até todas, se não tiver sido paga nenhuma.
Isto não vale para todo tipo de dívidas, há dívidas que são exceções, os créditos tributários, dívidas às finanças, pensões de alimentos e isso não são incluídas neste benefício de exoneração. Mas as outras são, e nomeadamente a dívida ao banco. Portanto, as pessoas têm, desculpe, só para concluir, é dada às pessoas a possibilidade de, após este período de grande aflição, de sobreendividamento e de não saberem já para que lado se hão de virar para pagarem as despesas, é dada a possibilidade, passados estes 5 anos, de ficarem livres das dívidas e poderem começar de novo. É mesmo isso que se trata, o chamado Fresh Start. Alzira Barbosa sabia disto que a Marta Oliveira Rocha acabou de dizer? Estava dentro do assunto, sim. Retomando então a questão da sua casa, há um ano que não consegue cumprir o pagamento, o crédito ao banco, em que situação é que estamos hoje? Hoje a situação, estamos em que a doutora quer chegar a um acordo com a doutora do banco, só que acho que tem enviado e-mails para a doutora para chegar a um acordo de arrendamento. A sua advogada entrou em contato com o banco? Com a advogada do banco, mas até agora ainda não obteve resposta. Para renegociar o crédito? Para renegociar, exatamente. Não é o crédito, porque o banco já comprou a casa. Ou seja, a casa já é do banco. Foi a única proposta em tribunal. Pronto, diz que não houve mais propostas nenhumas e o banco então foi o único que se propôs a comprá-la. Então, a Alzira deixa, só para precisar esta informação, a Alzira deixa de poder pagar o crédito? Sim, eu já não pago o crédito desde que introduzi os documentos no tribunal. O banco decide então vender a sua casa em asta pública? Colocar a casa à venda, como não há nenhum comprador, fica proprietário. Comprou ele a casa, o banco, da casa. O próprio banco, sim. E entretanto a Alzira continua lá a morar? Eu continuo lá a morar e não sei o que é que se vai passar. Não tenho informação nenhuma, porque a minha advogada, que está a tratar do processo, entrei em contacto com ela através de e-mails e ela não dá resposta. Portanto, está a viver, estou a viver numa casa que já não é sua, que já não é minha. E não paga qualquer tipo de valor? Não pago. Nem recebe qualquer feedback, qualquer resposta do banco? Não recebo, não. Não sei o que é que se vai passar, estou numa ansiedade enorme, já com antidepressivos, porque isto... Pronto, começo a ficar muito nervosa e ansiosa porque não sei o que é que me vai acontecer. Mas qual é a sua relação então com o banco, com as finanças, com a segurança social? Com as finanças não tenho. Sente segurança neste tipo de instituições, confiança ou já desistiu? As finanças, pelos vistos, eu não tenho dívidas às finanças, pronto, nem à segurança social. Simplesmente tenho neste momento este processo de insolvência em que estou metida, não é? E não sei, quer dizer, o banco já é o comprador, já é o dono da casa e eu estou lá, não sei como vai acontecer. Já entrei em contacto com a HIURB, dizem-me que não há hipótese, só mesmo para casas abarracadas, que não é o meu caso, para uma habitação social. Já entrei em contacto também com o Dr. Abílio Leite, que é o engenheiro da Câmara de Gaia, e ele diz-me que vai haver 2.000 casas a nível nacional para eu me dirigir à Segurança Social, para casos como o meu. Para ter direito a uma habitação? Para ter direito a uma habitação social. Fui à Segurança Social, disseram-me que não sabiam de nada ainda. Eu estou nesta situação, estou na casa, mas a qualquer momento estou com receio que seja despejada de lá. Marta Oliveira Rocha, isto é normal acontecer, esta situação? Sim, é normal, quer dizer, do pouco que eu sei do processo da Dona Alzira, portanto, parece-me que o bem, o único património que tinham para liquidação, não é para venda, para pagamento aos credores, era o imóvel. Um imóvel e uma carrinha que já foi entregue ao administrador da insolvência, que rendeu 500 euros. Terá sido vendida já ou não? Sim, já entrou na conta do administrador. Relativamente ao imóvel, o banco, como qualquer outro credor e como qualquer outro interessado, pode adquirir, de facto, o imóvel. Portanto, há vários tipos de solução para cumprimento do crédito à habitação, digamos assim. No âmbito de um processo de insolvência já não há muitas, não é? Antes, há a possibilidade, lá está, como estava a dizer aqui a sua doutora, a possibilidade de renegociação com o banco, alargamento do prazo, eventual dação, entrega do imóvel ao banco. Nesta fase,
na fase de insolvência, estamos na fase já de liquidação de património, portanto já não há muito a fazer. O bem vai à venda e qualquer interessado, a venda é publicitada, o bem em princípio é avaliado e qualquer interessado, a venda, como disse, é publicitada, qualquer interessado pode comprá-lo. Segundo percebido que disse, não houve qualquer interessado na compra, tirando o banco que fez uma proposta de aquisição. E falaram-me, desculpe, na dação na altura, mas eu na dação teria que entregar a minha casa, mas ficar a pagar o que ainda tinha para pagar. O remanescente. O remanescente, exatamente. O que aqui se calhar também vai acontecer. Portanto, eu teria que pagar o remanescente e ter que alugar uma casa, porque não poderia viver na rua, não é? Portanto, eu iria ter duas despesas. Pois. Portanto, neste caso concreto, Dona Alzira, se calhar o que vai acontecer, porque não sei por que valor é que o banco adquiriu o imóvel, mas é o valor inferior. 55.600, sim, muito inferior. Inferior à dívida. Muito. Qual é o valor da dívida, sabe? 77.000, sensivelmente. São mais ou menos 20.000 euros de diferença. Sim, sim. Esse remanescente em dívida, em princípio, terá que ser pago também. Pois. Os senhores estão em situação de insolvência, portanto, se não têm mais património para ser vendido, e se não têm emprego nem rendimentos, o que pode efetivamente suceder, e se continuarem a não ter emprego nem rendimentos nos 5 anos posteriores ao encerramento do processo de insolvência, liquidados todos os bens, o que pode acontecer é que esses 20 e tal mil euros que devem ao banco vão deixar de dever pela tal exonação do passivo restante, vão ter esse benefício. Isso acontece. Agora, é comum, sim, é comum, se não existirem propostas de aquisição, os bancos normalmente, ainda que por valor inferior ao valor da dívida, e muitas vezes até inferior ao valor do imóvel, embora isso não seja o ideal nem o desejável, e as avaliações podem fazer-se no próprio processo, quer dizer, o imóvel quando vai à venda pode ser pelo próprio administrador de insolvência avaliado, e justamente, né, que é para ser vendida o preço razoável e o mais próximo da dívida, se bem que a dívida, o cálculo da dívida é independente do valor do imóvel, não é? Que pode ter, e que infelizmente hoje em dia desvaloriza imenso, não é? Estão quase todos desvalorizados. Mas sim, é normal, é comum, e se não teve notícias do banco, terá, porque com certeza terá que abandonar a casa. Pois, o meu receio é esse. Ter que abandonar a casa e ou ser então, despejado o mais rapidamente possível, porque não sei até que ponto é que nos dão algum prazo para sair ou não. Mas peço desculpa, agora, esse fundo que falou, realmente fala-se agora num fundo social de arrendamento que está em discussão entre a banca e o Ministério da Solidariedade, penso eu, que vai ter a intervenção da Segurança Social. É uma coisa assim muito recente, que ainda não sabemos bem os contornos, mas realmente está pensado para famílias muito carenciadas, sem habitação, sem casa, e a senhora realmente está na iminência de perder a sua casa. Mas são 2.000, desculpe estar a interromper, são 2.000 casas a nível nacional, isso é uma gota d'água no oceano, não é? Do que sabemos, do que eu já li sobre o assunto, vai ser dada prioridade a famílias, a grades familiares com filhos, não é? E com carências económicas grandes, que é o vosso caso, em princípio, porque estão ambos desempregados, portanto não têm fonte de rendimentos. Mas só uma pergunta, sabe-me dizer onde é que nós temos que nos dirigir, já agora? Pois, isso ainda está em estudo. Eu sei que terá a participação da Segurança Social. Portanto. Vai ter que estar atenta, Alzira. É a única coisa que lhe podemos dizer nesta altura, terá que estar atenta àquilo que vai saindo. Ana Passos, um dos grandes motivos do sobreendividamento tem sido a acumulação de créditos. Atualmente já não é assim, porque os bancos já não vão emprestando tanto dinheiro, não é? Há bem pouco tempo tínhamos casos de 20, 30 créditos numa família. Era o crédito à habitação, crédito automóvel, cartões de crédito para mobília, crédito para férias, e depois entrava-se nesta tal espiral de incumprimento e depois tentava-se resolver o problema com os cartões de crédito. Portanto, tínhamos situações em que as famílias usavam o cartão de crédito de uma forma, vários cartões de crédito para pagar as várias prestações para não entrarem em incumprimento. Eu já agora, se me permite, gostaria de dizer que é importante prevenir situações deste tipo. Penso que este alerta é importante fazer. E para isso é muito importante que as famílias façam uma boa gestão do orçamento familiar. Que tenham em atenção a taxa de esforço. Que é o que é a taxa de esforço? É o peso dos créditos no total dos rendimentos. Não deve ir além de 35%. Portanto, o peso dos créditos todos que a família tem, considerando os tais créditos à habitação, automóvel, etc., sobre o valor do rendimento da família não deve ir além de 35%. Porque se for além já começa a ser complicado.
Aliás, a banca e as entidades financeiras também devem estar atentos a esta questão e avaliar a solvabilidade do devedor para que não emprestem de uma forma irrefletida e sem analisar esta situação. Mas, já agora, se me permite, ainda no âmbito da insolvência, e a insolvência, o objetivo essencial era a satisfação dos credores. O Código de Insolvência e Recuperação de Empresas, inicialmente previsto para situações de empresas, foi alargado, a partir de 2004, não é, doutora, a famílias. E, portanto, de alguma forma, está-se aqui a equiparar o património da empresa a um património da família. São situações um bocado diferentes. No entanto, aqui nós temos algumas ressalvas relativamente à aplicação desta lei a famílias, porque quando se trata da liquidação de um bem como a habitação, é complicado, tem ónus, tem sacrifícios para a família, não é? Mas gostaria de referir ainda, não existe só esta via no âmbito da insolvência, há também outra, doutora, que é o plano de pagamentos. E se calhar poderia não haver liquidação do património. Neste caso, que até só há um crédito na família, acho que era se houvesse ali uma negociação no sentido de estabelecer um plano de pagamento, talvez fosse a solução que impedisse que a família ficasse em casa ou que de um momento para o outro tivesse que abandonar a casa. Isso seria o ideal. Não fácil nesta situação em concreto, se calhar o ideal na maioria das situações, mas porque não existiam rendimentos, quer dizer, quando existe um rendimento baixo e quando o rendimento não faz face ou não consegue fazer face aos compromissos financeiros, a renunciação é um caminho. No caso em que não há rendimentos de todo, a insolvência parece-me ser a única solução. Mas há 500 euros mensais. Não, neste momento já não há nada. Porque a minha avó faleceu, era então aí já é complicado. É mais complicado. E também saiu agora recentemente o plano de revitalização, que também prevê a possibilidade de negociação com o credor de um plano de pagamentos que evite... Isso já existe no Código atual. Já existe a possibilidade de um plano de pagamentos, portanto, os devedores dão entrada num processo de insolvência, os credores, é apresentado um plano de pagamentos aos credores, que normalmente implicam perdão parcial das dívidas, ou pelo menos dos juros, e se a maioria dos credores aceitar, suspende-se a insolvência e esse plano é homologado e é supostamente cumprido, ou terá que ser cumprido. Isto também existe para as empresas. A nova lei que vai entrar em vigor agora no dia 20 de maio, que é uma outra alteração ao Código das Insolvências, prevê um novo plano que está ainda no papel, não é, que nós não sabemos ainda como é que vai, se vai ajudar ou não, porque esse plano de pagamentos, essa possibilidade já existe agora. No fundo é tentar que no momento prévio à entrada da ação em tribunal os credores sejam contactados e seja de facto elaborado feita uma tentativa e mais certo plano de pagamentos, exatamente. Não sabemos, francamente não lhe sei dizer, já li, não sei dizer se na prática vai ajudar muito. Aqui, não obstante estarem 5 anos nesta situação, que é uma situação, portanto estão impedidos de assumir créditos, de usar cheques, etc., mas depois dá-se a oportunidade dá-se uma nova oportunidade à família, e é esse o objetivo essencial desta figura, neste caso a exoneração do passivo restante, é que passados 5 anos a família pode partir do zero, pode recomeçar de novo como se nunca tivesse tido créditos. Esta é a grande vantagem desta situação. Que é uma enorme vantagem e que existe na nossa lei desde 2004, que antes não existia, embora já existisse a insolvência de particulares, não era nestes moldes, é totalmente inovador, e que é uma grande vantagem e que eu pessoalmente acho que é uma das razões pelas quais também a insolvência de particulares aumentou tanto, porque as pessoas começaram a ter conhecimento deste mecanismo, exatamente, claro. e que tem realmente benefícios enormes. Muito bem. Dinis Fraga, recentemente um juiz de Porto Alegre determinou que para a liquidação de uma dívida a entrega da casa ao banco. Esta pode ser uma solução ou não? Na nossa opinião, não. É uma solução que devemos olhar para ela em 2 prismas. A primeira é assim, temos a ideia de que quando o cliente, porque o cliente e tem um fornecedor que é o banco, a quem pediu dinheiro, realmente com a entrega da casa deve ser, ou deveria ser em circunstâncias muito próprias, saldada a dívida. Agora, repare, aquilo que está a acontecer, se porventura vier
a ser feito numa velocidade e numa quantidade acelerada, isto vai dar cabo completamente daquilo que é o setor imobiliário. Eu, quando estou a falar do setor imobiliário, não estou a falar da mediação imobiliária, do promotor, do construtor, do arquiteto, do engenheiro, de tudo, dos materiais. Não é disso que estou a falar. Estou a falar disso e de tudo aquilo que é uma sociedade em que deixa de ter, porque o imóvel é provavelmente um dos bens mais importantes que existe para o ser humano, não é? Portanto, o mais importante para o ser humano é a alimentação, é o vestir e é o abrigo. Portanto, e se esse abrigo deixa de ter valor, portanto, deixa de ter preço, julgo que isso era o caos completo do nosso país, pior porventura do que aquilo que já aconteceu noutros. Ora bom, respondendo, portanto, diretamente à pergunta, portanto, é assim, é uma solução, mas eu julgo que depois, aquilo que aconteceu com essa decisão foi alertar todos os atores do setor, nomeadamente os bancos, aonde porventura andavam, se calhar, distraídos, até chegar esse momento. Chegado o momento, não sei se repararam que agora, recentemente, houve uma série de reuniões entre bancos, discutirem com o Estado, portanto, neste caso com o Governo, para encontrar soluções. E as soluções, como eu dizia há bocado, é importantíssimo que se veja numa perspectiva de encontrar a solução para quem é o dono do imóvel, que somos todos nós. E neste caso concreto somos provavelmente das maiores percentagens da Europa, portanto, a ser proprietários, mas com endividamento ao banco. Repare, isto podia ser uma catástrofe completa, porque se pegasse moda, e permita-me esta expressão porque nós já estamos a falar para os telespectadores e não para técnicos do setor, se isto pegasse moda, o que podia acontecer de um dia para o outro era a quantidade de tal maneira elevada entregue que o valor perdia-se. Ora bom, isso ia acontecer o quê? Uma coisa são questões concretas de pessoas em dificuldades, das dações ou de insolvência, como se disse muito bem, são em última instância. Mas a verdade é que se a soma disto tudo fosse a essa velocidade galopante, o que acontecia era que todos nós fazíamos contas e pensávamos, ora bom, o imóvel custou um determinado valor, dado que hoje e o empréstimo ao banco, se não é de 100%, é de 90%, de 80%, de 70%, consoante o período que já decorreu. Mas a verdade é que houve um decréscimo no preço, então, ao dia de hoje, porventura, para muita gente era preferível entregar ao banco, simplesmente, e acabava com dívidas e não tinha mais problema algum. Portanto, isso não é um cenário que eu veja ou que nós vejamos como uma solução. Julgo que a ponderação, como se dizia há bocado, dos bancos poderem negociar ou renegociar as condições, e depois cada caso é um caso. Portanto, as coisas, eu julgo que nem devemos olhar para os clientes como maus feitores ou como maus decisores, nem para os bancos também como malfeitores, ou para os construtores ou para os promotores. Quer dizer, todos nós somos sociedade e a constituição disto tudo é que dá uma sociedade o melhor possível. Portanto, e é à espera disso que nós estamos. Sendo que, se não forem tomadas essas medidas, torna muito difícil, portanto, a questão para algumas famílias. Como há bocado dizia, é pena que a sociedade, que o Estado não preveja este tipo de situações que são as mais delicadas. Reparem, o nosso país é um país que, de certo modo, está servido em termos de habitação. No entanto, mesmo assim, há sempre famílias que acabam por estar em dificuldade com a habitação, não têm uma habitação, seja ele, pelo menos com dignidade, seja ele em arrendamento ou em compra. Estou a falar sem falar nestas situações de desespero agora sentidas por fatores que não são os mesmos. Portanto, isto agora são situações pela economia do país. Porque, veja, quando se entrega uma casa ao banco, pode ser por variadíssimos fatores. Mas este caso concreto, nós não temos aqui não houve uma má opção, por aquilo que eu me apercebi da Dona Alzira. Repare, nós estamos a falar de um empréstimo que, sem saber exatamente qual é o valor, mas estamos a falar numa prestação de 300 e qualquer coisa euros. Para um casal com um filho,
Por amor de Deus, eu acho que é perfeitamente razoável. Aliás, deixe-me dizer-lhe que na zona que me referiu, ainda hoje, uma renda de uma habitação mais ou menos da mesma tipologia e nas mesmas condições, não sei se a conseguia encontrar mais barata. Portanto, provavelmente a aquisição que fizeram até foi muito bem feita. A nossa economia e o nosso país, infelizmente, hoje é que está mais pobre, porque as pessoas hoje ganham menos dinheiro do que ganhavam há 10, 12, 15 anos. Porque eu conheço muita gente que não é aumentada há 7, 8, 10 anos, nas mesmas empresas. No entanto, mesmo assim, ainda continuam a estar acima daquilo que é estipulado por lei. Isso só demonstra a pobreza em que nós estamos a viver neste momento. Porque o percentual, já agora se me permite, o percentual que eu tenho indicação em termos de crédito mal parado, existem, portanto, em termos de imobiliária, julgo que não com uma grande margem de erro, estamos a discutir cerca de 2, 3%, enquanto que nos equipamentos, nos automóveis e financiamentos, portanto, de créditos próprios ao consumo, julgo que ronda, se não estou em erro, cerca de 8%, julgo que não estarei muito enganado. Portanto, isto demonstra, mais uma vez, que as famílias só em último caso é que deixam de pagar a sua habitação. Marta Oliveira Rocha, que comentário é que lhe merece esta decisão do juiz de Porto Alegre? Bem, eu, antes de tudo, ia fazer um pequeno esclarecimento. O caso de Porto Alegre não é exatamente um caso de dação, de entrega da casa ao banco. Foi realmente essa a notícia que foi dada em alguns órgãos de comunicação social, porque também não é fácil, que se calhar, para quem não está no mundo jurídico, digamos assim, distinguir uma situação da outra, mas não é um caso, de facto, de entrega ao banco, nem o juiz decidiu que a entrega da casa liquidava a dívida. Isso não é verdade. A decisão é inovadora, de facto, mas não é tão inovadora como se calhar as pessoas esperam, e até se calhar convém esclarecer, porque pode gerar expectativas que não existem. Resumidamente, porque imagino que o tempo nos obriga a isso, foi no âmbito de um processo de inventário após um divórcio e na fase de partilha de bens e de dívidas do casal que surgiu esta questão. Havia um imóvel objeto de um crédito de habitação, e é permitido no processo de inventário, como se fosse um processo executivo, um processo de insolvência, digamos assim, só para se perceber melhor, é permitido que os credores, neste caso o banco, vá reclamar o seu crédito. O banco foi reclamar o seu crédito, assim que no processo de Alzira o imóvel era um dos bens que existiam, foi para venda, não apareceram compradores, além do banco, e o banco adquiriu o imóvel. A questão que se colocou, e a novidade de certeza qual é? É que o imóvel, à data da concessão do crédito, tinha um determinado valor, resultante da avaliação que foi feita, que julgo que era 117.500 euros. Passados 5 anos, na altura em que o processo está a decorrer, e julgo que é feita nova avaliação ao imóvel, pelo menos é fixado o valor patrimonial idêntico, eu penso que são os mesmos 117.500 euros. Ou seja, em 5 anos o imóvel não tinha sofrido desvalorização. Uma vez que não há outros proponentes, o banco, e isto podia ter acontecido com o banco, mas podia ter acontecido com qualquer outro comprador, qualquer terceiro teria adquirido o imóvel nas mesmas condições. O banco tem a possibilidade, porque a lei lhe permite, de adquirir o bem, ou de apresentar uma proposta para a compra do bem, do imóvel, por 70% desse valor. A lei admite que é fixado um valor base para venda, os tais 117.500 euros, e que as propostas não podem ser inferiores a 70% desse valor. O banco apresentou uma proposta pelo valor mínimo, julgo que mesmo pelos 70% desse valor, e o que aconteceu é que um imóvel que tinha sido financiado a valer os tais 117.000 euros e que passados os 5 anos não tinha sofrido aparentemente desvalorização, a lei permitia ao credor, neste caso, adquiri-lo por 80 e tal mil euros, que é os tais 70% de valor mínimo. E então o juiz, face às circunstâncias concretas do caso, indo buscar a solução é perfeitamente legal, porque o juiz serviu-se do Instituto, entre outros, mas essencialmente do Instituto chamado Abuso de Direito, que é o género de uma válvula de escape e que é legal e que se pode utilizar sempre que se considere, e o juiz considerou que o exercício de um determinado direito, apesar de válido, é injustificado e choca. Então o juiz achou que era injustificado o direito legal do banco adquirir um imóvel que valia, ainda na altura, 117.500 euros, por 80 e tal mil euros, e ainda assim pedir o remanescente
entre o valor da aquisição e o valor da dívida do casal na altura, que eram cerca de 129 mil euros. E então, não sei se me estou a conseguir fazer perceber, mas então o que o juiz fez foi, não considerou a dívida liquidada, foi isso que foi pedido pelos requeridos, mas não foi considerada liquidada. O que o juiz fez, e isto sim é inovador, em vez de subtrair o valor da aquisição ao valor da dívida, portanto, os 80 e tal mil da aquisição aos 129 mil da aquisição, e dizer que eles eram ainda devedores do banco do remanescente, considerou que o valor a deduzir aos 129 mil da dívida eram os tais 117.500, que era o valor patrimonial do imóvel. Portanto, o remanescente fica substancialmente inferior àquele que o banco reclamava, mas não se considerou a dívida liquidada, mas continua a ser devido a um remanescente. Muito bem. E agradeço desde já essa explicação. Obrigada. Alzira Barbosa, o que é que está a fazer para sair desta situação? Neste momento já me inscrevi, estou inscrita já há bastante tempo no Centro de Emprego, tenho procurado muitos trabalhos, mas com a minha idade também é um bocado complicado, com 46 anos. Tenho 11º ano, mas há pessoas, segundo que sei, doutoradas, que também, pronto, estão em dificuldades de desemprego e se calhar provavelmente chamarão primeiro essas pessoas do que eu. Pronto, e tenho tentado, estou inscrita em várias empresas, vários centros de empresas de trabalho temporário, por exemplo. Tenho-me inscrito em muitos empregos. Mas Nunca até mais agora, trabalhou? Nunca mais trabalhei. Em 5 anos nunca mais trabalhou? Não. Ia fazendo umas limpezas, mas tinha 2 senhoras, mas entretanto elas também saíram da zona, foram morar para muito longe também. Fiquei sem esses rendimentos, que eram poucos também, era só uma vez por semana. Não está a oferir de rendimento social de inserção? Não. Nada? Não. O filho quantos anos tem? O meu filho tem 11 anos. E estuda? Estuda, está no 6º ano. Tem-lhe faltado alguma coisa ao seu filho? Graças a Deus, não. Faz as refeições na escola, presumo? Sim, faz as refeições na escola e nós em casa tentamos, primeiro ele, depois nós. E acredito que não vai desistir? Sim, claro que não. Não vou desistir. Muito bem. Agradeço aos 4 a presença neste programa. Eu despeço-me. Até para a semana. Voltarei com um novo tema, novos convidados. Até lá, fique bem.